Estou aqui com a doutora Cineida Berbet. Tudo bem, doutora? Bom, querida. Bem-vinda. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Hoje a doutora Cineida está aqui para nós falarmos de cicatrizes provocadas pela espinha. Né? Numa época em que a gente tem... E eu vou até falar que não tem idade, porque tem vida adulta que ainda tem. Sim. Hoje machuca. É muito frequente a acne da mulher adulta. Isso. Né? A acne depois da adolescência. E ela pode também deixar marcas, deixar cicatrizes, deixar aquilo que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Mas a boa notícia é que quaisquer dessas lesões têm tratamento. Sejam aquelas cicatrizes muito elevadas ou aquelas deprimidas, afundadas. Então, isso é as boas notícias do dia. Ótimo, é o avanço da medicina sempre, em especial da dermatologia, trazendo para nos ajudar. Vamos entender quais são essas cicatrizes. Tenho certeza que uma delas talvez se identifique com você que está aí. A primeira dela é a discromias, as discromias, e a gente vai mostrar o que são as discromias, né? Isso, são as alterações de cor. Então, você pode ter lesões mais escuras, mais avermelhadas, ou até mesmo mais brancas. As que são mais brancas são mais difíceis da gente tratar, mas as mais frequentes, graças a Deus, são as mais escuras, mais acastanhadas, mais pigmentadas. Então, nesses casos, desde cremes que você usa em casa, né, sempre o filtro solar é o nosso grande amigo, até mesmo a realização de peelings, de aplicações de laser, de luz pulsada, né, o laser de túlio é uma grande aplicação e a gente consegue bons resultados nas discromias. A próxima são as de relevo. Aí a gente precisa realmente definir se a gente tem o ice pick, o box scar, o rolling ou as lesões hipertróficas. Perfeito. Então, ice pick seriam aquelas que lembram a picadura do gelo. Então, quando a gente tem uma lesão um pouquinho mais afundada, como se fosse em V. Essas, às vezes, a gente tem que utilizar algumas técnicas que seriam cirúrgicas, como, por exemplo, a reconstrução química de cicatrizes de acne, né, que é a técnica Cross. É uma técnica que a gente faz com bastante frequência, é uma técnica muito interessante, com resultado muito bom. Né? A box scar e a rolling, a gente muitas vezes faz reconstruções também cirúrgicas e aplicações dos lasers flacionados, tanto ablativos quanto não ablativos. Então, a tecnologia hoje, ela está do nosso lado. Graças a Deus, a gente tem vários tipos de laser que conseguem resultados muito bons. As cicatrizes hipertróficas já dá um pouco mais de trabalho, porque ela lembra quase um queloide. Então, às vezes, você tem que fazer uma infiltração, você tem que, às vezes, aplicar medicamentos para conseguir baixar. Mas, como eu falei, praticamente todas elas a gente consegue resultados muito bons. Vamos mostrar a imagem das discromias? A gente tem uma foto que exemplifica bem e vocês conseguem identificar as atróficas, as discromias e as hipertróficas. A gente tem imagem para mostrar. Olha aí, as discromias representa... são as manchinhas. As manchinhas. Essas são, eu diria que são as lesões mais superficiais, mais comuns. Então, com mais frequência a gente vê. E que, graças a Deus, é a mais simples da gente tratar. Olha, isso aí é a discromia que vocês estão vendo. A próxima que a gente também tem para mostrar é a hipertrófica, né? Que aí, as cicatrizes hipertróficas, a gente também tem imagem, eu acho que para mostrar que eu separei das hipertróficas. A gente também tem para mostrar e as atróficas também. Ali, ó, que é essa daí. Então, a hipertrófica, como o nome já diz, ela é acima do relevo da pele. Então, para que a gente tenha uma superfície homogênea, a gente vai utilizar algumas técnicas que a gente vai tentar aplainar. Então, que técnicas seriam essas? A gente pode fazer o microagulhamento robótico, né? Normalmente a gente faz a radiofrequência robótica, que a gente consegue um resultado muito interessante. A gente pode fazer, às vezes, uma dermoabrasão também e também alguns peelings mais profundos. Sempre a gente vai ter que escolher a característica do tipo de pele. Então, se eu tenho peles mais claras, fototipos mais baixos, é mais fácil. Um paciente mais moreno, um fototipo mais alto, aí eu vou ter que pensar em que tipo de técnica eu vou escolher.
Às vezes, eu posso fazer uma associação de técnicas. É o que normalmente a gente faz. A gente utiliza laser, a gente utiliza peeling, a gente utiliza, às vezes, uma reparação cirúrgica para conseguir bons resultados. E quando eu tenho, às vezes, aquelas cicatrizes que são deprimidas, que elas são mais afundadas, então elas não são para fora, elas são abaixadas, aí um procedimento muito interessante é, às vezes, o preenchimento, é a utilização dos bioestimuladores de colágeno. Por quê? O que a gente vê? Da mesma maneira que com o envelhecimento a gente vai afundando a nossa pele vai ficando frouxa, a gente percebe que nas cicatrizes a gente também tem às vezes uma perda desse colágeno. Então, quando eu faço lasers para estimular o colágeno e venho com preenchimento ou com bioestimulador de colágeno, seja com ácido hialurônico ou com ácido polilático, eu consigo melhorar esse aspecto de cicatriz. Legal. A gente tem um tipo de cicatriz que acho que faltou a gente mostrar, para quem tem em casa consegue identificar que são as atróficas, que é essa afundadinha. É, essa é exatamente o que eu estou falando. Então, por exemplo, um caso como esse, né, como é que eu poderia abordar? Então, eu poderia estar fazendo uma aplicação de laser, né, lasers mais profundos, e eu poderia associar com bioestimuladores de colágeno. Com isso, eu teria um resultado muito interessante e praticamente sem nenhum afastamento do dia a dia, o que é o mais legal, porque ninguém quer ficar afastado do seu trabalho ou do seu dia a dia de escola, né, se é um jovem. Gente, participe do nosso programa 3027-9622, né? Você tem dúvidas sobre cicatrizes de espinha? Este é o assunto com a doutora Cineida Berbit. Aproveite a presença dela aqui. Daqui a pouquinho nós vamos começar a responder as participações. Bom, você falou de inúmeros tratamentos, nós separamos alguns, talvez os mais populares ou talvez os mais procurados, para você explique sobre ele e se é ou não indicado. O primeiro deles que a gente vai mostrar é a luz pulsada. A luz pulsada é aquele que a gente coloca uma máscara negra e aí ela faz uma espécie de explosão dentro dessa... Explica para nós o que é isso, doutor. Então, a luz pulsada é uma tecnologia que usa uma luz, né? É um tipo de laser. Não é laser porque o laser é uma luz colimada. Perfeito. Então, aqui é um tipo de luz muito intensa e que você usa uma máscara de carbono ativada. Por isso que a gente tem essa máscara escura aí. Ela tem uma ação muito interessante e ela pode dar uma boa melhorada. Normalmente, a gente não usa tanto para a acne cicatricial. A gente usa, às vezes, mais para acne em atividade. Mas é uma opção bastante interessante. Eu gosto da luz pulsada quando a gente tem lesões pigmentares. Então, quando a gente tem discromias, ele é um resultado muito interessante. Mas, como eu expliquei, a gente tem que saber selecionar. Então, se eu tenho um fototipo muito alto, então, por exemplo, se eu tenho um paciente muito moreno, se eu tenho, por exemplo, um paciente oriental, talvez essa não vai ser uma escolha muito boa. Teriam que ser pacientes de pele mais branquinha, mais clarinha, e aí sim, seria um resultado muito interessante. Perfeito. Muito bom. Vamos explicar um pouquinho do que é e as indicações depois da luz pulsada, radiofrequência microagulhada. Sim, rosinha essa. Essa é uma opção maravilhosa, a gente gosta demais, por quê? Quando a gente faz essa associação, a gente usa dois tipos de tecnologia. A gente usa o microagulhamento, que então assim, é através dessas agulhas muito fininhas e essa tecnologia robótica, né? A gente consegue, através da radiofrequência e das agulhas, a gente entrega dois tipos de tecnologia. Então a gente vai ter uma corrente e a gente vai ter as agulhas. Então a gente tem dois processos que se juntam e que vão conseguir induzir uma reindução da formação de colágeno. Se eu faço um colágeno novo, eu faço uma reparação tecidual. Porque quando eu tenho uma cicatriz, o que aconteceu? Eu consegui produzir ali embaixo uma alteração da superfície por rompimento dessas fibras de colágeno. Então, se eu gero esse dano através tanto do trauma induzido pelas microagulhinhas, como pela tecnologia da radiofrequência que se juntam, eu faço o meu corpo fazer aquilo que a gente chama de neocolagênese. Logicamente que tudo isso programado, é um processo induzido e programado. E com isso eu consigo uma reparação maravilhosa.
O que é legal desse procedimento? A gente fica com uns furinhos praticamente no dia que a gente faz, no dia seguinte um pouquinho vermelhinho e também sem afastamento do trabalho. Perfeito. Então isso é um procedimento muito interessante. Daqui a pouquinho vamos responder as perguntas que estão chegando. Talvez uma cicatriz um pouquinho mais profunda precise da incisão, feito com agulhas, que aí precisa quebrar ali. Exatamente. Quando você tem aquelas traves fibrosas que puxam a cicatriz para baixo, né? Que é aquilo que a gente mostrou. A box scar ou a hole, que você tem aquela cicatriz puxada, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um processo de anestesia, romper essas traves fibrosas, soltar, para que a gente torne essa cicatriz o que a gente chama distensível. Como é cicatriz distensível, aí eu consigo melhorar esse processo. E aí sim, fazer os outros procedimentos que a gente falou. Às vezes fazer um laser, às vezes fazer um peeling mais profundo, às vezes fazer até mesmo um microagulhamento. Então eu tenho que transformar uma cicatriz que eu chamo não distensível, que ela tá dura, numa cicatriz distensível. O que é isso? Por exemplo, eu puxo, quando eu puxo, se a minha cicatriz não muda, é porque ela é não distensível. Se eu puxo e ela melhorou, é porque eu tenho condição de, com outros procedimentos mais superficiais, melhorá-la. Eu tô aqui puxando, pra ver se eu tenho cicatrizes aqui de acne. Vamos às participações? Bora lá? 3027-9622 é o nosso WhatsApp. Claro que já chegou, a gente tá ao vivo 1h57 minutinhos. É da Luciana Amaral. Beijo, Lu. Tive bastante acne com 20 anos. Hoje eu tenho 52 e só agora as cicatrizes estão evidentes. O que eu faço? Por que só agora que apareceu a cicatriz, doutor? Perfeito essa pergunta. Por quê? Lembra que eu falei da alteração de colágeno? Então, o que acontece? Com o processo de envelhecimento, você vai tendo uma maior frouxidão de toda a estrutura da pele. Você vai tendo uma alteração do colágeno. Quando você tem cicatrizes e o rosto está gordinho, está bem sustentado, essas cicatrizes não estão tão evidentes. Conforme a gente envelhece e a gente vai tendo todo o rosto se derretendo e essa alteração das estruturas, né, da pele, você vai tendo uma alteração do colágeno, as cicatrizes ficam muito mais evidentes. Então, muitas vezes acontece exatamente isso que ela está comentando, né? A minha cicatriz não era tão evidente e, de repente, ela está muito mais evidente. Então, como ela vai se beneficiar? Ela vai se beneficiar com procedimentos que tanto estimulam o colágeno para o envelhecimento, como para o próprio procedimento de cicatrizes. Então, a gente pode fazer bioestimuladores de colágeno, a gente pode fazer lasers fracionados, a gente pode fazer a radiofrequência microagulhada. Então, tudo aquilo que tanto vai tratar a cicatriz, também vai rejuvenescer. Legal, né, gente? Vamos a mais uma participação, 3027-9622, da Juliana Lopes. Beijo, Ju. Tenho cicatrizes profundas e manchas também. Os procedimentos podem ser combinados? Acho que a doutora já até falou. Sim, só que aí a gente tem que avaliar exatamente qual é o tipo da pele dela. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, filtro solar. O paciente que vai tratar a cicatriz ou o paciente que tem acne, a primeira coisa, ele tem que aprender a usar um bom filtro solar. A base de todo o tratamento dermatológico é um bom skincare. Então, esse paciente tem que aprender a higienizar a pele, a não dormir maquiado, a usar um bom filtro solar. Por quê, André? O que é importante? Eu não posso tratar uma cicatriz e continuar tendo acne. Eu não posso tratar uma cicatriz e o meu rosto está cheio de espinhas, cheio de comedões, de cravos. Então, o que é importante? Eu vou estar higienizando o meu rosto, eu vou estar usando um produto que controle a minha oleosidade e um bom filtro solar. Com isso, eu já vou estar melhorando as manchas. Às vezes, eu posso iniciar com peelings suaves, às vezes eu posso iniciar com uma microdermabrasão. E aí, avaliando o paciente, a gente vai ver qual é o procedimento que vai ser feito. Se vai ser um laser. Normalmente, a gente não começa com laser quando você tem muita mancha. Porque se eu fizer um laser numa pele muito manchada, eu vou manchar mais ainda. Precisa ver certinho, mas dá para fazer combinações. Vamos a mais uma, 3027-9622, da Viviane Rodrigues. Beijo, Vivi. Tenho pele morena e muitas manchas causadas por causa das acnes. Qual tratamento devo usar?
Eu acabei de responder. É, a mesma, né? É. Então, bola. Pra frente, mais uma participação. 3027-9622, da Elaine. Tenho filhos com muitas acnes. Como evitar que eles desenvolvam cicatrizes? Tem evita? Sim, como a gente evitar. Então, aqui é muito importante. Hoje, nós temos desde os tratamentos mais simples, né, que envolvem sabonetes, que envolvem loções, até o famoso isotretinoína, né, que antigamente a gente conhecia como nome comercial de Roacutan, sem nenhum conflito de interesse. Esses medicamentos, eles estão disponíveis até no SUS, até no Sistema Único de Saúde. Então, hoje, não tem desculpa, né? Eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar de maneira pioneira com a isotretinoína aqui no Paraná, que um medicamento como esse, ele custava o preço de um carro, né? Hoje, não. Hoje, qualquer paciente que tenha acne, ele pode procurar tanto o dermatologista na rede privada como na rede pública, e ele pode, dependendo do grau de acne, ele vai usar desde um sabonete até mesmo um medicamento mais potente como esse. Depende da indicação. E por que isso? Porque uma acne mais grave, que a gente chama uma acne nódulo-cística, ela vai deixar cicatriz. Então, o segredo é o tratamento precoce. Se eu tratar precocemente, né, evitando que tenham aquelas espinhas internas, eu não vou ter cicatriz. Tem muitas perguntas chegando das mamães, doutora, pra gente, né, que quase são a mesma coisa, das crianças muito cedo já desenvolvendo a acne. Claro que o tratamento é outro, né? Sim, mas o que a gente vê? A gente vê assim, a alimentação que antes a gente achava que não tinha tanta interferência, hoje a gente vê que tem, né? A carga glicêmica dos alimentos, então alimentos com alto índice glicêmico têm interferência. A gente vê, né, os embutidos, os enlatados, excesso de leite, pacientes muito sedentários, a gente vê às vezes uma puberdade precoce. Então, o que é muito importante é você cuidar do seu filho de uma maneira geral. A pele, a acne, ela é reflexo da saúde como um todo. A própria obesidade, então se você tem um paciente obeso, você tem um risco muito maior dele vir a desenvolver acne. Então o que a gente vê que é muito importante, mais do que você fazer uma automedicação, mais do que você chegar numa farmácia ou numa loja de cosméticos e sair comprando produtos, é você cuidar da saúde do seu filho como um todo, né? A gente buscar alimentos mais saudáveis e com isso a pele vai ser reflexo. Vai responder. Doutora Cineida, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. Para nós também, viu? Muito obrigada. Dividindo informação com quem está em casa. Até breve, então, viu? Se Deus quiser. Muito bom. Um Ele beijo, vai querer. querida. Beijo, meu amor.